Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar. Bom dia. 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 Bom Bom dia, dia. gente. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Obrigado. Priscila. Tudo bem? Obrigada. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gente, a gente está só aguardando aqui a entrada, mais 2 minutinhos, o pessoal entrando para a gente iniciar, tá bom? Ok, tranquilo. Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Bom Esse dia. dia vai ser bom, né? Bom dia Esse a tanto todos. de bom dia, o dia vai ser bom demais. Bom dia. Tudo bem? Bom Dá para me ouvir dia. legal? Sim, Carol, bom dia. Tudo bem, gente? Joia. Satisfação de estar com vocês mais um momento aqui nessa abertura, né? Dessa capacitação, dessa discussão. Um momento Muito tão bom para a bom. gente, né? Sim. Obrigado pela presença, viu, Carol? Agradeço o convite. Então vamos. Para chegar mais gente, né, Léo? Isso, a gente está só Olá. esperando aqui um minutinho, Carol. Tá. Eu vou desligar a câmera enquanto isso, tá? Tá, Uhum. tá bom. Posso chamar, estou aqui à disposição. Tá joia. Deixa eu habilitar. Isso. Isso. Não.
Gente, bom dia. Eu estou aqui colocando em destaque todo mundo aqui que participa aqui da organização do Case, para vocês estarem vendo o rostinho de todo mundo aqui, conhecendo um pouquinho os mentores, coordenadores, e eu vou colocando também os nossos patrocinadores também aqui convidados, para a gente iniciar daqui a um minutinho, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui nossa apresentação para a gente começar. Bom, gente, eu sou a Roberta, vou me destacar aqui para vocês verem um pouquinho. Eu sou uma das integrantes aqui da equipe do Case, vou estar aqui organizando todo esse workshop, fazendo a apresentação, passando a palavra para os palestrantes e quero desejar boas-vindas para todo mundo, tá? E a gente vai começar com a apresentação aqui. Só um minutinho. Agora sim. É com muita alegria que eu estou dando início ao nosso workshop de abertura do Case de 2026. Eu quero começar agradecendo a presença dos nossos patrocinadores e parceiros que tornam esse projeto possível, né? O Instituto Imaginação, junto com a Vale e a B3, e o Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que viabiliza iniciativas como essa por meio de projetos incentivados, tá? A confiança e o investimento de vocês não impactam apenas um projeto, né? Impactam diretamente o futuro de dezenas de instituições.
de entidades pelo Brasil. Então, o CASE não é apenas um projeto de mentoria, gente. Ele é um processo de fortalecimento institucional, onde cada entidade é convidada a olhar para dentro da sua gestão, dos seus processos, da sua governança, e olhar de forma estruturada e prática o seu dia a dia. Então, hoje a gente está iniciando oficialmente essa jornada que foi construída com muito carinho, por muitas mãos, com uma metodologia estruturada e um compromisso real de autonomia e impacto para todos vocês que foram aqui selecionados durante um processo aí com várias etapas que a gente vai explicar durante esse workshop, tá? Durante o workshop, a gente vai ouvir um pouquinho os nossos parceiros, vai apresentar um panorama de como foram as inscrições e os selecionados, vai falar um pouquinho da metodologia que a gente vai estar aplicando aí, os seus pilares durante todos esses meses. Vamos entender um pouquinho do marketing apoiando nessa jornada. E depois a gente vai dividir todas as entidades aí, todos vocês que estão aqui, para salas individuais com os mentores, para vocês conhecerem melhor esse mentor e alinhar alguns procedimentos para seguir durante o fluxo do projeto, tá? E aí as dúvidas que forem surgindo, questionamentos durante o nosso workshop, vocês podem tirar lá junto com os mentores na sala individualizada que vocês vão estar lá com eles, tá? Então, mais do que um workshop, hoje marca o início de uma construção coletiva que vai seguir juntos, todos nós, nos próximos meses. Então, que seja um ciclo de escuta ativa, de participação, de decisões estratégicas, de crescimento, e que vocês aproveitem o máximo, porque tem muita coisa legal para acontecer, tá? Agora eu vou dar a palavra para o representante do Instituto de Imaginação, Leonardo Castro, que vai estar falando um pouquinho sobre tudo do projeto, como é que foi isso. Léo, deixa eu achar o Léo aqui. Destacar o Léo, gente, por favor. Oi, Léo. Já está em destaque. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, né? Nosso segundo ano, segunda jornada com o CASE, um projeto que foi construído a várias mãos, né? Como é de praxe dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. O Instituto Imaginação ele teve a sensibilidade de cada vez mais estar investindo em projetos de capacitação de uma maneira geral. Então, hoje o Instituto tem alguns projetos que capacitam o Brasil inteiro. O CASE é um pilar desse Instituto, é um pilar de referência nessas capacitações. E o objetivo principal do CASE, quando a gente construiu lá, foi gerar autonomia do terceiro setor. Esse é o nosso objetivo principal. A gente fala de autonomia, a gente não fala de uma autonomia para ganhar ou ter projetos. Léo, o seu áudio está falhando um pouquinho. Não, vou ver se eu vou trocar meu fone para ver se melhora. Tá. Melhorou, Roberto? Sim, melhorou. Então, vamos lá. Quando a gente fala de autonomia, pessoal, a gente não fala só de mais projetos ou mais recursos, a gente fala de uma autonomia institucional de cada entidade, né? Quando a gente começou os nossos projetos de capacitação de uma maneira geral, nós observamos que o nosso Brasil é um país com dimensões continentais. Então, a gente tem uma realidade muito específica em cada canto do país onde a gente visitou, onde a gente conversou. E, embora nós sempre tivemos a ideia de levar informação, esse foi sempre o nosso
objetivo de compartilhar informação. Todas as vezes nós aprendemos muito mais do que compartilhamos, né? Então, ou qualquer outro projeto que a gente desenvolva, é sempre uma troca, né? Nunca é um lado só falando e um lado só ouvindo, um lado ensinando e um lado aprendendo. São os dois lados ensinando e aprendendo mutuamente. Então, esse é o espírito que nós temos aqui quando a gente desenvolve, quando a gente inicia mais uma jornada dessa. O passado foi a apresentação do case, né? Então foi tudo muito novo, por mais que a gente tivesse iniciado o nosso planejamento 6 meses antes do efetivo início do projeto, só quando a gente está ali no dia a dia que a gente vê o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar, e nós fizemos o nosso trabalho de casa observando tudo que tinha funcionado bem, né, para que a gente pudesse repetir, e tudo que não tinha ido tão bem que a gente pudesse melhorar. E com certeza, quando a gente, ano que vem, estiver iniciando o 3º ano, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos observar o que funcionou e o que não funcionou tão bem e vamos tentar melhorar. E para isso é muito importante o feedback de vocês e essa troca com, principalmente, os nossos mentores. O Case ele é um projeto que ele é muito amplo, né? Então, ele não o objetivo não é somente escrever um projeto. A gente tem isso, a gente vai ter isso, vocês vão ter isso, né? Daqui a pouquinho a Carol está aí presente com a gente, que é a diretora da Lei de Incentivo ao Esporte. Obrigado, Carol, pela presença mais uma vez e pela parceria de sempre, né? Então, ela vai estar explicando, vai estar mostrando a visão do Ministério, porque a Lei de Incentivo ela só funciona se tiver dentro de um tripé, que somos nós, o proponente, o Instituto Imaginação, o Ministério do Esporte e o patrocinador, que hoje, dentro desse projeto, a gente tem a Vale e tem a B3, que acreditaram na ideia e que acreditam no desenvolvimento dessa autonomia das entidades. Por mais que tenham entidades que possam estar desenvolvendo projetos na localidade de vocês, e isso é importante também, ninguém melhor do que você é a realidade local. Por mais que a gente queira, por mais que a gente imagine, vocês vivem aí todo dia. Essa vivência não se aprende, ela se conquista. E vocês conquistaram essa vivência. Então, o que a gente está aqui tentando alinhar é o direcionamento e a transformação dessa vivência em ajuda, em projetos, em geração de economia, para que vocês possam cada vez mais desenvolverem os seus objetivos, né, mas de uma maneira. Porque se a gente não tiver essa maneira adequada, por mais que a gente tenha o recurso, ele é muito frágil. Então, o que a gente pretende é plantar a sementinha e cada vez andar junto com vocês nos diversos aspectos que a gente vai estar mostrando aqui hoje, que pode desenvolver a entidade como um todo. E a gente hoje, como a gente está falando de lei de incentivo ao esporte, a gente tem o foco no projeto esportivo, sim, mas em algum momento a gente vai estar falando em outras fontes de recursos complementares à lei de incentivo ao esporte. Uma coisa que eu sempre falo é que uma única legislação ela nunca vai resolver todos os nossos problemas. Ela vai ajudar muito. A lei de incentivo ao esporte ela é a legislação hoje que a gente tem, é a forma de financiamento esportivo mais democrática que a gente tem no país. E a gente está numa semana de uma alegria tremenda. Então, assim, a gente teve na mesma semana a publicação do novo decreto, da lei. Não vou roubar a fala da Carol, vou só dar um spoiler. E ontem a gente teve a publicação da nova portaria da lei de incentivo ao esporte. Então, foram conquistas gigantescas, né, que trouxeram a segurança necessária para a nossa nova lei de incentivo, que foi aprovada e sancionada no final do ano passado. Então, a lei de incentivo mais do que nunca se fortalece, a lei de incentivo mais do que nunca consegue chegar aonde a gente nunca imaginou que conseguiria, em cada localidade, em cada cidadezinha. Vocês vão ver hoje a abrangência do case, né? Quando a gente parou para estudar e para ver aonde nós conseguimos chegar, nós mesmos nos surpreendemos. Então, sim, isso faz com que cada vez mais nós tenhamos mais vontade, mais determinação. Decreto, depois o que muda
né? e A mais partir disso. Eu não queria falar, alguém queria falar nas interrupções. vontade de desenvolver projetos como esse, de ampliar esse projeto. Ano passado, nós tivemos a Vale como uma patrocinadora. A Bruna está aqui hoje representando a Vale. Obrigado, Bruna, pela parceria de sempre, mais uma vez. E foi tão legal, foi tão bacana que esse ano a Vale voltou a apoiar o projeto e ainda veio a B3 junto para complementar. Então, hoje nós conseguimos um aumento substancial. Ano passado foram 30 entidades, esse ano nós estamos atendendo a 40 entidades. Então, a gente quer cada vez mais poder estar desenvolvendo isso e, junto com vocês, construir um futuro melhor em cada cidadezinha, em cada realidade que a gente consegue atender aqui. Não quero me estender muito, se deixar, quem me conhece sabe que eu vou falando, ainda mais quando a gente fala de lei de incentivo ao esporte, que é um prazer muito grande, eu adoro falar de lei de incentivo ao esporte, né? Semana que vem, quem é aí do Maranhão, a gente vai estar em 2 lugares do Maranhão com outro projeto que a gente tem, chamado Capacita. A gente vai estar em Alto Alegre do Pindaré e a gente vai estar em São Luís. Então, quem tiver aí, quiser dar uma passada lá, a gente vai estar falando um pouquinho. Tem uma estrutura um pouquinho diferente do case, né? Mas também a gente está falando de capacitação, muitas novidades, muitas coisas boas, né? A Carol vai estar com a gente em São Luís também semana que vem. Então, queria agradecer mais uma vez, queria deixar à disposição toda a nossa equipe, né? O dia a dia de vocês vai ter muito com a relação com os meninos, vocês vão conhecer mais a fundo hoje, mas a gente também, dentro do projeto, tem um auxílio jurídico, a gente tem auxílio contábil, a gente tem Pedro vai falar hoje aqui da importância do marketing para entidades do terceiro setor. Então, isso é fundamental que a gente aprenda e que a gente desenvolva cada vez mais. Enfim, nós temos aí um ano inteiro com muitos desafios e, com certeza, com muitas alegrias para estar dividindo. Obrigado mais uma vez a todos. Vou continuar aqui com vocês. Roberta, fique à vontade. Obrigada, Léo. Na sequência aqui, gente, a gente estava para a Carol falar, mas ela mandou uma mensagem aqui falando que chamaram ela rapidinho lá no Ministério, então ela vai falar um pouquinho, daqui a 20 minutos ela entra de novo para falar um pouquinho a palavra dela com o Ministério, tá? E aí, a gente seguindo aqui na nossa apresentação, a gente tem a parte dos nossos patrocinadores, que aqui a gente está com a Bruna, que está representando a Vale, e a Thalísia, que está da B3. Eu vou destacar elas aqui para elas falarem um pouquinho aí sobre isso. Posso abrir o meu microfone para ajudar. Não sei se Tem 70 pessoas na sala, gente, até achar isso. Sejam bem-vindas, Thalísia, Bruna. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Sintam-se à vontade aí para falar um pouquinho. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente aqui, em nome da Vale, agradece muito aí a essa parceria junto com o Instituto da Imaginação, junto com o Léo, Roberto e toda a equipe. Agradece muito a B3 que está com a gente esse ano, né? Esse é o 2º ano do projeto. E de fato, assim, essa parceria aí com um respaldo junto do Ministério do Esporte é sucesso. E a gente tem visto muito. Começou ano passado como um projeto piloto, né? Acho que o Léo trouxe isso, e esse ano a gente está ampliando ele, trouxemos novos patrocinadores, porque a gente acredita de fato que as entidades, os proponentes das localidades, de todas as localidades do Brasil, precisam, né, e merecem esse tipo de capacitação aí que o CASE oferece, né? Então, acho que fomentar o esporte para a gente democratizar e poder levar cada vez mais projetos sociais patrocinados via Lei Federal do Esporte é um desejo nosso, é um propósito nosso, e cada entidade beneficiada. Ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar alguma dessas entidades, a gente vê como que eles amadureceram, cresceram, se desenvolveram, e esse ano vão conseguir, de fato, implementar aí os projetos. Então, é uma sementinha, como o Léo falou, de um fruto que está nascendo, e a gente quer ver isso cada vez mais prosperar.
Aqui a minha palavra é só gratidão, de verdade, gente, agradecer a cada mentor aqui do Case do ano passado, desse ano que vai acompanhar junto com a gente. A gente da Vale, na medida do possível, quer estar próximo, acompanhando junto com vocês também. Então, que vocês aproveitem muito aí esse projeto, que a gente está aí cuidando e acompanhando com todo carinho. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que, primeiro de tudo, muito obrigada também pelo convite. E eu acho que eu faço as palavras da Bruna as minhas também. Então, estou muito animada. Acho que as expectativas aqui do nosso lado da B3 também são muito altas e positivas. Então, acho que também acho que reforço o que a Bruna disse, mas a gente também quer caminhar perto de vocês, das organizações. E o que vocês precisarem, que a gente puder apoiar, a gente está aqui também. Então, é isso. Obrigada pelo convite da Vale também, né, para fazer a parceria. A gente tá muito feliz do lado de cá também. Obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Thalísia. É assim que fala mesmo, Thalísia, o nome? Eu tô falando certo? Ah, tá bom. Exatamente. Tá bom. Sejam bem-vindas novamente. É muito legal ter vocês com a gente nessa caminhada e a Bruna aí acompanhou no passado e era muito legal. A gente, às vezes, nas visitas mandava vídeo. Olha só que legal, olha isso, olha aquilo. Então, foi uma experiência muito bacana. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. E aí, gente, seguindo aqui a apresentação, a gente fecha o nosso pilar, né, a nossa mandala de apoiadores e patrocinadores e dos envolvidos do proponente que acontece aqui no nosso projeto. A Caroline, vai daqui a pouco entrar novamente e aí a gente passa a palavra para ela falar um pouquinho sobre a lei de incentivo, né, através do Ministério do Esporte. E aqui são os nossos mentores, né? Eu aí na liderança dos mentores, e aí todo mundo cada um aí um pouquinho já conhece cada um dos mentores, já teve o contato inicial para estar aqui participando da reunião, e depois lá para o final da reunião vocês vão estar na salinha individualizada para conversar um pouquinho com eles e tirar algumas dúvidas para seguir no fluxo do projeto. Agora a gente vai ter a apresentação de uma das mentoras que está aí desde o início no nosso projeto, que é a Karine. Ela vai estar falando um pouquinho sobre como que iniciou, como que está essa parte aí do projeto 2026. Karine, a palavra é toda sua. Deixa eu te achar aqui. Aparece em destaque aí para o pessoal, por favor. Estou me colocando aqui. Olá, gente, bom dia. Bom, que alegria, né? A gente está aqui nesse dia de hoje, realmente começando aqui o Case 2026, com essa sala lotada de pessoas aqui, né? 71 pessoas. Então a gente fica muito feliz, né? A gente prepara tudo com muito carinho, a gente faz reuniões e fica pensando nos mínimos detalhes aqui para a gente entregar o melhor para vocês, né? Sempre. Então, a gente tem uma premissa de entrega aqui com qualidade e a gente vai permanecer com essa entrega ao longo de todo o programa, vocês vão ver isso, né? Eu estou muito feliz que vocês toparam participar aqui conosco, né? Que estão aqui, estão destinando um tempinho de vocês, que eu sei que é muita correria, eu sei que é muita coisa, tá? A gente está cheio de e-mail para responder, tem muita informação, mas a gente está aqui dedicando esse tempo, né? É um tempo muito valioso. Eu queria pedir a Roberta para apresentar, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, pessoal, como é que foi esse processo, então, de inscrições, né? Bem como o Léo ressaltou, a gente teve muitos aprendizados ao longo desse processo, do ano passado. E um dos aprendizados que fica mais fácil de evidenciar, né, é esse do próximo slide com relação às nossas inscrições. A nossa inscrição esse ano ela foi um pouquinho diferente, né? Teve pessoas aqui que se inscreveram nos dois cases e perceberam essa evolução das inscrições. Isso realmente a gente fez visando uma melhoria aqui interna nossa da entrada dessas organizações, né? Uma qualidade melhor aqui dentro desse quesito. Foi um aprendizado muito bacana que a gente trouxe. Tudo isso foi feito dentro do nosso site, que inclusive, gente, tem o nosso site,
Ele hoje tem uma aba blog que tem ali diversas informações que foram frutos dos workshops que a gente fez no ano passado. Então, eu convido vocês a irem lá, dar uma olhadinha, né? Vocês já podem, muitos de vocês que estão aqui já devem ter ido lá e olhado, né? Por conta da estrutura, mas às vezes foi muito direcionado para inscrição, mas depois dá uma olhadinha lá no blog, siga também a gente nas redes sociais, né? Depois a gente vai deixar o link para vocês, porque lá a gente vai falar sobre diversos assuntos, a gente vai postar sobre o andamento do programa de forma geral, tá? Então, ontem a gente postou, né, a lista dos inscritos, né? A gente teve, então, esse ano em 3 etapas, e a gente acredita que foi muito bom a estrutura que a gente fez esse ano, né? E a gente espera ali que para os próximos ciclos a gente aprenda cada vez mais e melhore cada vez mais e conte também com o feedback de você sempre. Pode passar, Roberta, por favor. E aí, né, uma alegria muito imensa, assim, para a gente, pode passando aí, que esse ano a gente superou a marca do ano passado, então isso para a gente foi um resultado aqui muito feliz para a gente, porque ano passado a gente teve 248 inscrições, esse ano a gente foi para 386, então a gente teve um aumento aí de quase 40%, né, dos inscritos. A gente manteve a estrutura ali regional, bem parecida também, né? Grande parte dos inscritos ali na região sudeste, bem concentrada ali em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Mas também com presença em São Paulo. Nordeste também, né? Muito caracterizada ali para as entidades do Maranhão, mas a gente teve diversas organizações ali espalhadas por diversos estados ali também do Nordeste, o Norte também, e presença massiva do Centro-Oeste e Sul também, né? Que a gente teve durante as inscrições. Então, para a gente, as inscrições, né, ter esse número, ele representa muito para a gente, né? Ele representa que as pessoas realmente acreditam no projeto, elas realmente estão desejando entrar aqui dentro do programa, e a nossa expectativa esse ano a gente, com o apoio da B3, né, a gente conseguiu ampliar a nossa atuação, então ano passado eram 30, esse ano são 40, e a nossa expectativa é que, quem sabe, a gente no ano que vem é 50, e assim sucessivamente, né? Então a gente sempre quer almejar ali atender cada vez mais vocês, atender cada vez mais organizações e impactar ali no Brasil inteiro como um todo. Então, a distribuição regional ficou assim. Um outro dado também bem interessante para que vocês tenham um pouco de noção, né, é com relação à distribuição detalhada por estado, né? Então, se a gente observar aqui, um dado muito relevante já de cara é que a gente teve a presença de 23 estados brasileiros, né? Diferente do ano passado, que a gente teve 19. Então, a gente teve um crescimento também de outros estados interessados aí no case, e uma presença muito grande, quase que a gente atingiu aí os 27. Nossa expectativa para o próximo ano é já bater esse número aí dos 27 estados, né, incluindo o Distrito Federal. Bom, a gente percebe, né, como eu disse, um destaque muito relevante em Minas Gerais. Esse destaque ele vai ser evidenciado também na seleção, né? Então, Minas Gerais ali com presença massiva das organizações, em destaque para Timóteo, que só Timóteo tiveram 14 inscrições, então a gente, né, ficou muito surpreso com a presença de Timóteo ali. E muito legal, assim, toda a repercussão de Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande territorialmente, né? Então, acaba que a gente tem diversos municípios ali que dão um volume muito grande. Seguido também de Maranhão, né? Rio de Janeiro, e aí tem uns destaques aqui, né? Maranhão é o segundo estado com mais inscritos, Pará aqui, né, com 28 inscrições, e os 10 maiores estados aqui nesse ranking, eles representam 91% do total. Então, ou seja, né, a gente tem muita pluralidade, tem muitas organizações, mas mesmo aqueles poucos, né, como por exemplo Roraima, enfim, aqueles lá de baixo, que tiveram poucas, mas é muito significativo aqui para a gente, né? Chegou lá naquela região, a divulgação conseguiu alcançar ali regiões bem legais ali distribuídas no Brasil inteiro. Bom, outro dado muito interessante também, né, que a gente separou aqui para vocês,
Essa nuvenzinha de cidades aí, ao longo dessas inscrições, a gente obteve 162 municípios. Então, assim, para além dos 23 estados, né, foram 162 municípios, e aí dentro dessa nuvem de palavras, ah lá, Timóteo, que eu disse, está ali, ó, como uma das cidades que mais tiveram inscrições, seguidas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paraupebas, Brumadinho ali, né, que é Minas Gerais, Vila Velha. Então, essa nuvem de palavras que formam todas as cidades ali, municípios, que a gente teve inscrições, né? Então, a gente teve uma pluralidade muito grande de cidades que a gente nunca imaginou e que se inscreveram. Então, isso para a gente é muito significativo e representativo também. Outro perfil também que a gente observou, não diferente do ano passado, mas a gente também teve organizações diversas se inscrevendo, né? Então, a gente teve desde associações, OSCs, entidades, né, de forma geral, ali como grande parte do nosso público, mas a gente teve também outras que nos chamaram a atenção de formas gerais, né? Muitas creches, muitos clubes, outros também, né, como federações, confederações, ligas e até prefeituras se inscreveram no case em busca dessa capacitação, em busca de mentoria, né? Então a gente percebe o quanto que exige uma demanda assim massiva com relação a capacitações, as entidades se fortalecer, a buscar essa autonomia que bem o Léo mencionou aqui, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê que a gente não está atendendo, a gente não está conseguindo ir só para organizações, né, do terceiro setor ali, associações, OSCs, institutos, mas a gente também está ganhando repercussão em outras esferas também, como prefeituras, como confederações e tal, e isso deixa a gente muito feliz por aqui também. Pode passar. E aí, só para finalizar aqui minha parte, um pouquinho do cenário das organizações selecionadas, né? Então, como eu disse, Minas Gerais aqui é o estado que mais obteve organizações, e aqui a gente tem organizações espalhadas em Minas inteiro. Então, nossa equipe de mentores ali, né? Se fizer um mapinha ali, um trechozinho das rotas, a gente vai conseguir, acredito eu, que embarcar a maioria das regiões ali de Minas Gerais. E isso para a gente é muito legal, porque a gente pega a pluralidade do tamanho de Minas, né? Então a gente vai de norte a sul ali de Minas Gerais. Então acredito que vocês já estão sentindo representados aqui, né? Pessoal de Minas aí. Então, obrigado pelas inscrições e a gente vai seguir firme aí nesse ano. Espírito Santo, né? Então a gente também teve aqui algumas organizações selecionadas. Maranhão também, né? A gente teve ali muita participação de São Luís e outras ali também mais afastadas da capital do Maranhão. E pode passar. E a gente teve também aqui Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Pará também aqui, né? Paraupebas, Orlando do Norte, Rio de Janeiro também aqui, Mangaratiba, própria capital, Rio Claro e Itaguaí. E São Paulo também com uma organização. Então, vocês todos estão aqui, né? Volto a dizer para vocês, né? Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês gostem. Tudo é feito com muito carinho. Contem conosco do início ao fim. A gente vai estar sempre à disposição para vocês, para a gente entregar o nosso melhor e sempre ajudá-los da melhor forma possível, tá? Então, é isso. Roberta, obrigada. Obrigada, Karine. Muito legal. Esses dados são muito legais. A gente dá para brincar e entender muito legal a distribuição aí de como que o case está chegando no Brasil inteiro. Agora a gente vai ter o Rafael, que é um outro mentor que também está desde o ano passado com a gente na mentoria, e ele vai estar falando sobre a metodologia que a gente vai estar conversando com vocês durante todo o nosso ano aí de 2026. Oi, Pessoal, Rafa. bom dia. Obrigado, Roberto, pela apresentação. Como a Roberta muito bem falou, né, sou o Rafael, acompanho a equipe de mentores do Case, estou desde do ano passado. E como a Karen muito bem mencionou, né, que felicidade ver essa sala cheia, né, a gente fica nessa expectativa para esse primeiro workshop. A gente fica na comunicação inicialmente com vocês lá no grupo do WhatsApp, na comunidade, por e-mail.
e feliz que tá todas as entidades aqui presentes, né? Cumprimentar também a Carolina, representante do Ministério do Esporte, como também nossos patrocinadores, Vale B3 e toda a equipe do Case. Pode passar, por gentileza, Roberto. Oi, Rafa, desculpa que estava na apresentação, só para o pessoal ver o seu rostinho melhor aqui, porque eu tinha Tudo esquecido de bem. tirar aqui. Fico na logística assim de põe, tira a apresentação. Agora eu Tranquilo. vou voltar para a apresentação, assim, só para vocês darem uma olhadinha no Rafa aí. Espera aí. Voltamos aqui. Acho que voltou. Tá. Pessoal, vou conversar com vocês aqui hoje, né? Apresentar os 5 pilares do Case, as ações que norteiam o nosso programa. Mas antes de entrar nele especificamente, vou dar continuidade aqui na metodologia, né? No passo a passo que a gente vem vindo, né? A Karine falou muito bem sobre essa fase de inscrição. Hoje estamos aqui celebrando o início do Case no nosso workshop. E na semana que vem a gente já vai iniciar uma fase muito importante, que talvez é o nosso xodó aqui do Case, que é a fase de diagnóstico. Então, inicialmente mesmo, antes da gente começar a executar as ações do programa, nós precisamos conhecê-los bem, né? Entender a história de vocês, a trajetória desde a abertura do CNPJ até aqui, antes mesmo, às vezes, da abertura do CNPJ, né? Entender quais são as dificuldades, as ações que vocês têm no dia a dia. E para isso a gente tem muito orgulho de apresentar o nosso diagnóstico, que na verdade vocês vão conhecer na semana que vem, mas é uma ferramenta exclusiva do Case, que nós criamos pro ano 1 do Case, né, no ano passado. E o porquê que a gente gosta muito dessa ferramenta? Porque ela consegue fazer uma análise 360 de qualquer entidade do terceiro setor. Qualquer entidade não, das entidades do Case, né? Porque ele é exclusivo do Case. Então, a partir de semana que vem, as primeiras mentorias vão ser específicas para a gente estar fazendo a aplicação desse diagnóstico. E vocês já vão perceber vários insights, várias ideias que a gente consegue dar para você nesse primeiro momento de análise. Então, antes mesmo da gente iniciar a nossa mentoria, a gente vai fazer uma análise completa, como a gente está se apresentando aqui hoje, a gente vai ter um momento específico com os mentores mais tarde, então a gente vai precisar conhecer vocês inicialmente. E esse diagnóstico, vocês vão perceber que ele é dividido em 4 grandes fases. Áreas, né? Base legal, finanças, raio-x e vitrine. Eu não vou entrar especificamente nessas áreas aqui agora, eu vou deixar para explicar isso mais a fundo quando eu entrar ali nos 5 pilares, né? Mas aqui já de antemão, e para vocês ficarem claros que a gente vai iniciar com essa fase de análise. Depois que a gente fizer a análise, entender essa análise 360 de vocês, aqui no Case, nós temos o que a gente chama de linha do tempo de maturação. O que é isso? A gente vai posicionar a entidade de vocês de forma gamificada. Isso só para a gente ter um alinhamento de como vocês estão começando e aonde a gente quer que vocês estejam no final. Né? Então, aqui a gente tem 4 grandes fases, que são a parte de capacitação, alinhamento, sustentabilidade e expansão. O nosso objetivo é que lá no final dos 10 meses, todo mundo esteja cada vez mais próximo da fase de expansão. Então, nós vamos caminhar juntos para a gente conseguir essa autonomia, né? Que o objetivo aqui é gerar essa autonomia, essa sustentabilidade na gestão institucional de vocês. E que é um ponto muito importante que a gente estava até conversando ontem, que até a Annelise mencionou, que eu vou até utilizar como exemplo aqui, nós vamos percorrer esse caminho junto. Vai ser como a gente ensinar vocês a andar de bicicleta. Né? Nós vamos dar a bicicleta para vocês, só que o mais importante, vocês vão precisar pedalar essa bicicleta. Então, enquanto a gente está orientando vocês, colocando a mão no ombro ali, como um pai ou uma mãe faz quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, vocês vão precisar também movimentar essa bicicleta, porque é esse trabalho em conjunto que vai ser o sucesso do Case. Então, a gente quer que lá no final dos 10 meses, no ano que vem, vocês saiam com aquelas 4 áreas que eu coloquei ali no diagnóstico mais equilibradas. Porque qual que é a ideia? A gente avaliar os pontos fortes que vocês têm nas entidades, que vocês executaram até agora, e também a gente vai identificar aqueles pontos que precisam de melhoria. E a gente vai focar exclusivamente, principalmente nesses pontos de melhoria, para que, se vocês estiverem mais próximo da expansão, vocês vão estar com essas 4 áreas equilibradas e vão ter mais autonomia para fazer as ações e os projetos que vocês têm como proposto. Pode passar, por favor, Roberta. Ótimo. Isso. Aí aqui vem o segredo, né? São os pilares, os planos de ações que vamos estar realizando com vocês junto no Case. O que a gente identifica muito nessa aplicação do diagnóstico? Quando a gente pergunta para as entidades, assim, principalmente as entidades do ano 1,
Qual que é o maior desafio que vocês têm? Qual que é o maior sonho? Muita gente fala em captação de recursos. Ah, Rafael, a gente precisa de dinheiro para executar os projetos. A gente sonha com uma captação grande, a gente não consegue captar em editais. Só que aqui no Case, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar processos muito antes dessa captação, porque a gente entende que é importante uma entidade estar estruturada e preparada para receber uma captação de recursos. Porque antes mesmo de receber uma captação de recursos, a gente tem que se preparar, a gente tem que se organizar para quando essa captação chegar, a gente ter capacidade técnica para estar executando. Então aqui a gente trabalha, a gente definiu esses 5 pilares que são importantes e cruciais para uma boa gestão institucional. O primeiro pilar aqui, que é definido como estrutura documental e de projeto, a gente já começou com vocês aqui durante o processo seletivo, né? Vocês nos enviaram tanto a ata de posse, o estatuto, o cartão CNPJ. Mais para frente nós vamos falar também das certidões negativas de débito e outros documentos importantes, mas é muito importante a gente estar atento a esses documentos. Então, entender o texto que está no corpo do estatuto, se a gente está com a nossa ata atualizada, como muito bem vocês encaminharam para a gente. Então, essa parte da gestão de documentos é o ponto crucial para a gente iniciar uma gestão da entidade. Tanto que, para se tornar uma pessoa jurídica, nós temos que regularizar esses documentos, é a primeira fase. Então, nessa parte de estrutura documental e de projeto, também vamos trabalhar a questão da elaboração do projeto da lei de incentivo, então compõe esse primeiro pilar. E vocês vão perceber que esses pilares eles vão se conectando. Então, aqui agora a gente já entra na parte do segundo pilar, que é governança e planejamento estratégico. Aqui a gente já vai conversar mais sobre a essência da entidade. Principalmente, será que as ações que a gente tem no dia a dia, os nossos objetivos e metas, estão realmente atrelados àquilo que a gente colocou no estatuto? Será que o texto que a gente colocou no estatuto ele foi muito genérico ou ele realmente representa a nossa instituição, as nossas ações, o nosso dia a dia no atendimento com os beneficiários? Então, aqui na governança, a gente vai entender isso. Será que a gente está distribuindo muito bem as nossas funções? Ou será que tem profissionais que estão sobrecarregados? Tem gente fazendo duplicidade de função? Então, aqui a gente vai organizar toda essa parte da equipe técnica, como também as ações que elas executam. O terceiro ponto, como eu muito bem mencionei, é que as entidades mais mencionam, né, a questão da captação de recursos. Só que muito mesmo antes de captar um grande recurso, né, o tão sonhado recurso, nós temos que fazer a nossa gestão financeira atual. Ah, Rafael, mas muita gente fala assim, Rafael, mas aqui a gente quase não tem fluxo financeiro, então roda ali por conta de R$ 1.000 mensais, mas é muito importante a gente ter esse zelo com esse fluxo de caixa mais simples que a gente tem hoje. Porque enquanto a gente for aumentando a nossa captação de recursos, a gente vai mantendo aquele padrão que a gente está utilizando para fazer o controle financeiro da nossa entidade. Então, eu vou fazer só uma pergunta retórica aqui, para vocês refletirem, depois a gente vai discutir. Quem aqui já planejou o orçamento de 2026? Quem aqui já planejou o orçamento de 2025? Né? Quanto que a entidade de vocês vai receber em 2026? E, principalmente, quanto que vocês vão precisar gastar em 2026? Sabemos que a vida financeira da entidade não está só voltada apenas para projeto, também tem as contas das entidades e as despesas que precisam ser custeadas. Então, quem de vocês já se organizaram isso para 2026? Então, essa questão do fluxo de caixa, a abertura exclusiva de uma conta PJ para a entidade, não ficar trabalhando com uma conta de pessoa física, nós vamos conversar tudo aqui nesse pilar de gestão financeira. Juntamente a isso, o Pedro vai falar para a gente mais aprofundadamente na próxima etapa aqui do workshop, a gente tem o pilar de comunicação e visibilidade, que é muito importante também como a gente se mostra para a nossa comunidade. Então, a nossa comunicação perante a comunidade, as fotos que a gente está utilizando. Então, será que as nossas redes sociais estão legais? A gente está postando com uma frequência adequada. A gente tem um site para a gente colocar ali os nossos documentos, divulgar, fazer a inscrição da nossa entidade em editais. Porque muitas vezes a gente precisa comprovar para alguém que a gente existe, mas a gente às vezes não tem qualidade na foto, não tem qualidade no texto para a gente fazer a comunicação. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nessa parte de comunicação e visibilidade.
E já adiantando aqui um ponto que eu não falei, para todos esses planos de ação, nós temos ferramentas. Então, nós vamos analisar junto com vocês, nós vamos passar um relatório do que a gente entendeu que vocês têm de bom, que é muito importante também que a gente consiga aperfeiçoar, mas principalmente esses pontos que a gente identifica que são as dores de vocês. Então, por exemplo, dando um spoiler aqui, entidades que não têm site, nós conseguimos criar um site de forma gratuita, com uma ferramenta que vocês conseguem manusear de forma prática e acessível. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui no Case. Identificamos aquele ponto, vamos passar uma ferramenta para vocês conseguirem, mesmo após o Case, dar sequência. E, por fim, mas não mais importante, a parte de infraestrutura e recursos humanos, que são as colunas da nossa entidade, vamos dizer assim. Tanto a parte de estrutura como a nossa equipe técnica. Então, será que a nossa sede ela está apta para receber os nossos beneficiários, as ações que nós realizamos? Será que a gente precisa fazer uma parceria? A gente vai trabalhar muito com questão de parceria, que é muito importante no terceiro setor, estimular vocês a terem essa parceria, para que vocês, às vezes, o meu núcleo hoje não atende, então vamos buscar uma parceria com uma escola local, com a prefeitura local. Esses outros parceiros sempre têm espaços para que a gente possa estar realizando também nossas atividades. E também os profissionais, a equipe técnica, né? A linha de frente da nossa instituição. A gente tem que parar também e ter um olhar atencioso para eles. Então, buscar capacitações, valorização desse profissional, reuniões de alinhamento, que é muito importante, porque quanto maior a nossa equipe, mais disperso fica as ideias. Então, a gente precisa fazer essas reuniões de alinhamento também, para todo mundo andar, como eu falei lá atrás, acompanhando tudo que está escrito no estatuto e principalmente na essência da instituição. Então, por fim, para a gente conseguir, né, abarcar todos esses planos de ação, esses nossos pilares, a gente vai explicar para vocês melhores no final da reunião, mas a gente vai fazendo esse acompanhamento e monitoramento contínuo, né? Então, nos próximos 10 meses, nós vamos participar da entidade de vocês, né? A gente pede licença para ter essa possibilidade de estar com vocês aí semanalmente, 2 vezes por semana. Então, a gente vai estar aí entendendo com vocês, participando. A gente espera que vocês estejam ativos também durante as reuniões, para que a gente, igual eu falei, chegue lá o mais próximo possível da etapa de expansão. Mas seu microfone está... Desculpa, Rafa, até parei de compartilhar para o pessoal ver você aí, porque no final aí da sua apresentação sobre a metodologia. É muito legal essa questão. A gente preza muito por essa participação online, lembrando que a gente também faz visitas em loco, né? Então a gente vai já estar aí nesse início falando um pouco sobre essas visitas em loco que a gente vai estar fazendo nos próximos meses. Em paralelo também, junto com a análise de documentação, a gente vai estar já ajudando vocês a criação de um projeto esportivo dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, vai ter toda essa organização operacional, administrativa, de governança financeira, e vocês vão estar aprendendo efetivamente a elaborar um projeto do início ao fim. Tá, gente? Eu vou aproveitar, a Caroline voltou aqui, Caroline. Eu vou dar a palavra aqui para você falar aqui rapidinho. E aí depois a gente continua o fluxo aqui, para também não ficar muito perdido aqui. Eu só estou voltando aqui, já está em destaque. Bom dia. Peço aqui Bom dia. desculpa, porque fomos aqui surpreendidos por uma entrevista, né? Então, eu pedi para a Sheila avisar vocês. Mas primeiro eu quero agradecer o convite, feliz, né, com a presença de todos, tantos rostinhos lindos aí, atentos, participando. Mais uma vez aí, né, o Leonardo aí com a sua equipe promovendo capacitação e conhecimento, que é muito importante, ainda mais agora, nesse momento, que a gente precisa muito disso. Sempre falo, quanto mais institutos, né, terceiro setor estiver capacitado em relação à lei de incentivo do esporte, né, que não só existe de incentivo ao esporte, existem outras, mas vou falar aqui mais um pouco sobre o esporte, melhor para a gente. Né? E hoje a gente está numa situação, num momento muito favorável, onde agora nós estamos de forma permanente, não há insegurança jurídica, não é mais aquele temor de a lei ser extinta. Então, agora o momento é de capacitar. O momento agora é de aprender, de entender sobre essa ferramenta de inclusão, essa ferramenta de descentralização do esporte, né?
de, eu sempre falo, democratização do esporte, que é a lei de incentivo do esporte. Então, eu quero primeiro agradecer o Léo, a toda a equipe, a Karine aí, o Rafael também, a Roberta. Todos vocês estão participando aqui, é um investimento que vocês estão fazendo, tá? Porque nada melhor do que você entrar, saber o que você está fazendo. E agora vocês, o Léo falou no início, acompanha a fala dele, nós estamos em festa aqui, que aqui é assim, é dirigindo e trocando os pneus do carro. A gente ri e a gente chora. Então, que as emoções família, né? Ainda bem que as mulheres aqui todas estão com os hormônios em dias. Eu sou muitas emoções. E saiu agora o nosso decreto, perfeito. Não sei se vocês gostaram, chegaram a ler a nossa portaria. Fizemos de tudo para tentar ser um pouco menos burocrático, se deixar a segurança de lado. Detalhar, sei que ainda vai ter dúvidas, sei que ainda vai ter muitos questionamentos, mas assim, nada que a gente possa lá no futuro a gente se ajustar, né? A gente procurou sempre fazer a gestão participativa, escutando vocês. Como é que está? Como foi a aceitação da portaria? Foi tudo bem? Está tudo certo? Tem como ajustar? Tem como adequar? Porque o objetivo é que realmente vocês estejam aptos, entendendo tudo, para que as nossas crianças, adolescentes, idosos venham receber e ser contemplados. É esse o objetivo. A minha frase que eu nunca deixo de falar é que não é sobre nós. Estamos aqui, vários rostinhos aqui, representando atrás de vocês. Tem muita gente aí precisando desse trabalho nosso. Então, é sobre isso, tá? Então, assim, as portarias estão aí, o decreto está aí. Eu fico muito feliz com a fala do Rafael, quando ele fala em governança, né? Acho que a gente tem que ser provocado realmente a nos capacitar, a nos forjar de forma administrativa também. Nesse momento de documentação que ele falou, isso é muito importante. Você acha que é coisa simples, mas não é. Muitos projetos são arquivados, muitos projetos são rejeitados por documentação, por uma ata vencida. Quer dizer, o tal copia e cola, coloca ali I love PDF e manda, esquece que existe tempo, que o tempo está passando rápido, esquece que o relógio não espera ninguém, e de repente passou-se uma ata. E aí não tem como a gente dirigenciar ou conversar com vocês sobre isso. Então, essa questão de documentação é primordial. Assinaturas também de documento é fundamental. Né? Não é possível. Eu escrevo como funcionário e eu tenho lá no meu documento um presidente, eu assino pelo documento, pelo presidente. Isso não existe. Então, são falhas simples que acontecem com a gente. Então, são coisas que vocês, estatutos também, coisas que a gente parece ser simples, mas tem instituições grandes, proponentes grandes, que às vezes pecam nisso. Então, é algo que tem que ser atentado muito. Nada melhor que uma consultoria, nada melhor do que uma orientação, de uma capacitação para você entrar fazendo certo, né? Porque eu sempre falo que o mercado tem para todo mundo, patrocinador tem para todo mundo. Claro, quem tiver um bom produto, que tem que entender que você está com um produto, você tem que saber escrever o seu produto, apresentar o seu produto, ter uma boa capacidade técnica, colocar embaixo do braço e ir atrás. Né? Então, assim, nós estamos aqui felizes com tudo que está acontecendo, feliz com o novo tempo que a lei vai viver agora, feliz com a procura de patrocinadores, feliz com vocês, com esses projetos que vocês têm feito de capacitação, porque o Ministério não consegue fazer tudo, o Ministério não consegue estar em todo lugar, e são vocês que são um dos nossos braços que vai estar nos ajudando, tá? Então, muito obrigado por tudo, pela ajuda, por esse momento. E conte conosco que precisar, nós estamos aqui à disposição. Carol, posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Eu Pessoal, estou não bem tinha momento. acelerada, tá, gente? Estou bem acelerada. Não podia ter. Não, uma propaganda do Ministério, não é minha, não. Vai. Não podia ter momento melhor para a gente estar fazendo isso aqui. Se eu não me engano, Carol, me corrija se eu estiver errado. Mais um ano nós batemos de novo o recorde de captação de recursos na Lei de Incentivo ao Esporte. Eu entendo que o Exatamente. Ministério pode não ter até, ainda deve ter algum ajuste a fazer, mas a gente já tem ali uma previsão de 1,3 bilhões de reais em captação. Isso não é o dado do Léo, tá, pessoal? Isso está na plataforma do Ministério, na parte de transparência do próprio Ministério. Então, isso é muito legal. A gente vai estar falando isso durante os nossos encontros, que vocês podem ir lá. É aberto para todo mundo. Vocês podem ir lá ver as empresas, ver o quantitativo que foi. E isso é muito bom para o nosso setor, muito dinheiro, mas nos traz uma responsabilidade muito grande enquanto gestores de gerir bem a oportunidade que nós temos. Então, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que hoje nós temos de ter tanto dinheiro disponível
né, e usar bem esse dinheiro, usar em prol de quem realmente precisa receber esse recurso e precisa chegar na ponta, que é o que nós estamos tentando fazer aqui e vamos conseguir fazer ao longo desse ano. Vamos sim. Obrigado, Carol. E só para reforçar o que o Léo falou, esse valor, nossa meta é chegar a 3 bi. Olha só como eu sou ousada. Quero chegar a 3 bi. E é possível. Quando eu tenho uma instituição, os proponentes, capacitados, sabendo o que está fazendo, a gente consegue. Sabe por quê? Porque eu estou recebendo coisas assim, que, pelo que eu acho que o Léo já passou, conhece bem, esse momento que a gente está vivendo agora, desde que quando eu comecei esse desafio aqui, eu tenho recebido tantos empresários, eu tenho sido procurada por tantos empresários, procurando entender e saber como é que funciona. Estatais entrando na lei de incentivo. Então, assim, eu fico feliz com isso porque eles também estão acordando. E a pergunta, quando chega lá que não quer calar, você está aprovado na lei de incentivo? Seu projeto está na lei de incentivo? Se tiver, se estiver, ótimo, vamos conversar. Se não tiver, volta. Então, esse ano a procura vai ser gigantesca. Ontem, mesmo com a portaria que saiu um pouco em cima da hora, pouco não, saiu em cima da hora, ainda teve projetos ainda ontem apresentados até meio-dia. Isso a gente já estou com estratégia para ajudá-los, né? Porque, enfim, era para ter saído portaria antes, tudo bonitinho, mas a gente depende do sistema. Mas estamos aqui hoje, foi um número recorde, número de projetos, mais de 5 mil projetos ano passado, quase 5.600 projetos apresentados ano passado, sem prorrogação, né? Então, esse ano eu creio que a gente vai chegar a mais de 6 mil projetos, porque não só o terceiro setor, mas secretarias de prefeituras estão colocando o projeto com a gente, né? Assim, as esferas governamentais estão colocando muito com a gente também. Então, assim, a lei já está aí, na boca do povo. Então, quem sabe que pode botar projeto está colocando. Então, vocês têm que estar bem estruturados, entendendo o mercado que está grande. O mercado está amplo. Então, vamos colar aí, vamos estudar, esse case é perfeito, e vamos estudar, aprenda aí, que só tem pessoas feras aí que já entendem de lei, que já fazem trabalho com a gente, que já tem uma história, já sabe o que estão fazendo, porque o momento é esse, tá bom? O momento tá positivo. Então é isso. Obrigada, Caroline, pela disponibilidade de sempre, de estar aqui com a gente, trocando todas essas informações importantes aí e dando essa atenção aí pra gente. É muito importante a sua presença. Obrigada, Obrigada. viu? E até São Luís, viu? Vamos todo mundo para São Luís. Bom, São Luís, já já, semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, dando sequência aqui na nossa apresentação, quem vai falar agora um pouquinho com a gente é o Pedro, que trabalha também aqui na nossa equipe, e ele vai falar sobre um pouquinho do marketing, da importância dele para o terceiro setor. Pedro, espera aí que eu vou te botar em destaque aqui para o pessoal te ver primeiro, espera aí. Aí, oi, tá só você. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, né, a convite do Case, eu vou falar um pouquinho da importância do marketing, obviamente, né, muito mais uma introdução para vocês começarem a pensar de que forma, né, vocês estão posicionados, né, no mercado, como é a sua entidade. E, obviamente, como o Rafa comentou, né, durante as mentorias, né, ao longo do ano, eu volto com vocês para falar um pouquinho no detalhe, um pouco das ferramentas, um pouco, né, do status que a gente vai conseguir observar de vocês, como, né, há o trabalho ou se não há um trabalho de marketing. Então, assim, a ideia hoje é mais provocar em vocês, né, botar vocês para pensarem o que vocês já têm ou o que vocês precisam ainda, né, começar a trabalhar, estruturar e mostrar a real importância do marketing para o sucesso dos projetos, para o sucesso da entidade, né, e a gente entender um pouquinho, né, quais são os pilares ali que a gente vai sempre focar. Roberta, pode seguir, tá? Bom, então, para o terceiro setor, o marketing, ele acaba não sendo focado ali, de fato, em uma venda, né? Não é uma empresa que vai vender um produto, um serviço ali, de fato, né, que você paga para ter ele em troca. Então, tem um movimento global, né,
que é muito focado em relações humanas dentro do marketing, né? Na história do marketing, ele sempre foi muito focado num modelo ali capitalista, onde era o consumidor com a empresa, uma empresa para com outra empresa, né? Então era sempre essa relação. Só que hoje em dia a gente entende que deixa, né, de ter muito esse foco de indústria, de mercado, de venda, e a gente traz isso muito para o lado humano. Até, né, se vocês, né, consumirem, repararem, muitas das marcas hoje em dia têm ali um influencer, um embaixador, tem alguém falando por ela, exatamente para trazer muito esse olhar humano e as pessoas elas se identificarem cada vez mais. Então, assim, a gente entende que para o terceiro setor, o marketing não é vender, ele é inspirar. Ele é através da sua causa, ali do seu propósito, ele mostrar o porquê que você está fazendo aquele projeto. E a partir disso, a gente vai poder, ali de alguma forma, interagir com o público, né, expandir o projeto, né? Então, é muito mais uma ponte ali que vai transformar a sua causa em uma conexão e a conexão, de fato, numa mudança real. Então, eu acho que para o terceiro setor, esse marketing, né, muito focado no humano, que é o que se trabalha muito agora, ele é genuíno, porque é realmente a essência do seu negócio, né? Então, o porquê que a gente precisa muito trabalhar, né, com vocês, é, esse olhar, né, do marketing, não só pensando até em rede social, por exemplo, né, mas, primeiro, através do marketing, a gente consegue ali criar quais são as estratégias para a participação do seu público-alvo. Então, o que que eu vou fazer para que o meu público, né, que vai participar do projeto, o beneficiário, o que que a gente precisa fazer para que ele participe, né? Como que a gente vai conquistar esse público, como que a gente vai convencê-lo a participar do nosso projeto, a mostrar para ele a relevância que vai ter na vida, o impacto que vai causar na vida dele, né? O porquê de nós, do terceiro setor, existirmos. Além disso, né, o marketing ele vai ajudar muito a aumentar a visibilidade do projeto e da entidade e principalmente criando conexões, né? A gente vai falar muito sobre essas conexões ali ao vivo, né? O que que a gente pode fazer para estar sempre em contato com um bom atendimento com o público, né? Uma boa entrega das atividades, mas principalmente criar essa conexão no âmbito digital, né? A gente sabe que não todo mundo, né? O Brasil é muito grande. A Karine mesmo mostrou o tanto de entidades que se inscreveram, né? A gente não tem como comparar algumas cidades, algumas capitais com cidades menores, né? Mas a gente sabe que cada vez mais a internet ela tem chegado em todos os locais e as pessoas têm tido rede social, né? Então, não só jovens e adultos, mas crianças, né? Pessoas mais velhas. Então, a gente acaba vendo que o espectro das idades ele está muito imerso na rede social, né? E a partir dela que a gente consegue muito fortalecer a marca e criar essas conexões, seja ali falando um pouco do nosso dia a dia, mostrando ali histórias reais para a gente cada vez humanizar a nossa causa e principalmente para não parecer que a rede social, ainda mais agora com esse boom e avanço de chat GPT, inteligência artificial, né, as interações na internet elas precisam cada vez ser mais humanizadas, porque a gente acaba tendo muito, né, aquela impressão de que está se comunicando com um robô, com algo que não é uma pessoa. E a inteligência artificial ela acaba transformando, né, essa tecnologia até mais humanizada. A gente às vezes recebe uma ligação de um telemarketing, a gente vai conversar com algum chat de algum serviço e parece que é uma pessoa, e não, é um robô, né? Então é importante que para a gente, para o terceiro setor, a gente mostre de fato essas histórias reais, a gente mostre a nossa causa, a gente humanize o nosso discurso, todo o nosso diálogo, o que a gente quer fazer para que possa, né, de uma forma legal e bacana, mostrar o porquê que a gente está fazendo aquelas atividades. Um ponto também muito importante do marketing que a gente vai trabalhar é como que a gente pode potencializar os projetos com parcerias estratégicas. Esse eu acredito que seja o ponto que vocês acabam tendo muita dúvida ou sede ali pelo conhecimento, pelo aprendizado, à vontade, porque, óbvio que falar sobre redes sociais é importante para a gente poder, né, de diversas maneiras, potencializar os projetos,
mas muito se tem dúvida do tipo, como que eu posso montar uma apresentação, né, comercial para buscar um investimento, um patrocinador? O que que eu preciso ter de estrutura, de informação, né? Como montar essa história, como contar essa história, né? Então, o marketing para o terceiro setor ele vai principalmente nisso, juntando todos os pilares do que a gente vai trabalhar, para que no final a gente conte uma história, né, real para conseguir captar ali um patrocinador de alguma forma, ou não necessariamente só um patrocinador, mas um parceiro, né? Como comentaram já anteriormente, às vezes o projeto, a entidade existe, mas ela não tem um espaço físico, então precisa de uma sede, precisa ali de uma quadra para fazer atividade, precisa de uma parceria local, de uma prefeitura, que seja para a gente poder ter algum espaço. Então, a gente vai trabalhar muito o que a gente pode fazer. Óbvio que não existe ali um certo ou errado, uma fórmula, uma receita de bolo, mas a gente se adapta de acordo com a realidade, né, de cada local, de cada entidade, e a gente vai mostrar muito um norte do que vocês vão poder fazer para poder potencializar o projeto através dessas parcerias. E principalmente inspirar novas pessoas, né? A gente sabe que o terceiro setor é transformação social, é para a gente poder causar impacto ali positivo. Então, eu acho que o principal também do marketing não é só vender o projeto, só trazer a marca, ou só captar pessoas para serem beneficiárias, mas como que a gente inspira essas pessoas para perpetuarem os projetos, para levarem para outros cantos, outros lugares, outras pessoas, o objetivo do que ela já pôde vivenciar e ela poder ali passar para outras gerações e outros locais. Pode seguir, Roberta, por favor. Aqui um pouquinho o resumo do que a gente vai abordar no case, tá? Então, eu acho que são 4 blocos ali de conteúdo, né, de informação do que vocês vão poder desenvolver cada vez mais. Eu não sei ainda quais entidades já possuem algum desenvolvimento em relação a esses assuntos, mas é o que a gente vai focar em ou melhorar quem já possui, ou ali startar, né, começar do zero quem ainda não tem. Então, primeiro, é fazer uma análise e um estudo para o fortalecimento do branding. O que é o branding, basicamente? É um conjunto ali de informações e ideias, ou seja, o logo, a identidade visual com as cores, um slogan, como você se posiciona, como você fala, né? Então, tudo que envolve ali, digamos que a sua personalidade, a personalidade da sua entidade, né? Os elementos que compõem ela, os elementos visuais, os elementos de comunicação, eles estão ali inseridos no branding. Então, a ideia é que no começo a gente tem o primeiro passo ali para analisar e entender, né, se vocês já possuem ali algo minimamente estruturado de branding para que a gente possa indicar ferramentas, que possa criar um logo, possa criar ali um site, possa criar as redes sociais. Na sequência, a gente vai ali entender com vocês como estão, né, estruturadas as redes sociais de vocês e como que a gente pode fazer a criação de conteúdo. Mais uma vez, caso a entidade não tenha, a gente vai dar o direcionamento do que fazer, quais canais fazer, como fazer, e principalmente dicas ali para o dia a dia em relação à criação de conteúdo, do tipo, já que a gente quer contar uma história real, vamos pegar um depoimento de alguém, de algum beneficiário, alguém que está participando do projeto, para que ele mostre ali um pouco, né, do que está mudando na vida dele, o que está, né, tendo de impacto. Vamos mostrar um pouco do que é o projeto na essência, vamos contar, vamos realmente expor o máximo de informações relevantes que a gente puder para manter a conexão com o público, buscar, né, parceiros e principalmente novas pessoas que podem participar. Juntamente a isso, a gente vai fazer ali uma análise e uma construção das plataformas digitais para melhoria na comunicação. Então, até, né, isso que já foi comentado em relação a um site, a necessidade de um site para mostrar toda a transparência quando se tem um projeto incentivado, mostrar a documentação, né, da entidade, mostrar que ela está regularizada. A gente tem ferramentas gratuitas que nós vamos apresentar, vamos trabalhar, fazer um passo a passo, ali um workshop básico de como mexê-las. Então, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de criação de site com Google, tem o Canva, que é uma ferramenta, né, de produção de peças, né, para rede social, que ela tem funcionalidades gratuitas que resolvem o mínimo do que a gente pode fazer e que a gente pode fazer bastante coisa. Às vezes, uma aula ali
de como montar uma apresentação de PowerPoint melhor estruturada. Então, a gente traz um pouco desse olhar de quais plataformas, sejam as plataformas de criação de conteúdo ou plataformas para o mercado, ali, para a visibilidade da entidade, o que a gente pode fazer para poder melhorar todo esse nosso trabalho de comunicação e marketing. E por final, né, que aí depois da gente ter todo esse entendimento, a gente começa a desenhar muitas estratégias de captação de patrocínios e parcerias, né? Óbvio que a gente vai dar um direcionamento, a gente vai poder ali orientar do que é importante ter, quais são as bases para a gente montar uma apresentação, e vocês vão aos pouquinhos construindo junto com a gente o que vocês têm para mostrar. Então, no próximo slide, eu até trago um pouco das informações do que é importante, a partir de hoje, vocês começarem a pensar para esse planejamento, para quando chegar o nosso dia da mentoria focada no marketing, vocês já terem, né, já ter isso em mente, o que é importante para a gente poder dar o start. Então, primeiro é a identidade da sua entidade, né? Vocês terem realmente em cabeça quem é a sua entidade e como ela quer ser percebida, né? Se é ali um projeto social focado para criança, você vai colocar ali no papel tudo que você, né, sabe sobre ela, o que você quer que o público saiba, quem é ela, como você quer se mostrar, quais são as informações das atividades que você tem. Então, é uma espécie ali de dossiê com todos os dados referentes à sua identidade. Em paralelo, a gente levanta quais são os valores que você quer comunicar através dos conteúdos e das ações de marketing. Então, quais são os seus pontos fortes, né? O que você quer mostrar através dessas ações, porque às vezes os pontos fortes, beleza, a gente consegue, né, mapear, identificar fácil o que você tem ali de diferencial, tanto que vocês acabaram de passar por um processo seletivo super aí legal de análise, e vocês foram escolhidos dentre quase 400 entidades, então pontos positivos, pontos fortes, diferenciais, vocês com certeza possuem em evidência, e é legal vocês mapearem tudo isso para que quando a gente começar a trabalhar nesse conteúdo, a gente possa evidenciar isso. E, né, também para complementar todo esse ideal de informações, vocês possuírem ali bem claro o público, quais são os públicos que vocês vão querer atingir, sejam os públicos envolvidos porque ele é um beneficiário, seja a família do beneficiário, que a gente, né, entende que tem muito impacto e vivência nesse dia a dia, né, para as atividades sociais. Quem são os possíveis parceiros, os patrocinadores locais, né? Às vezes são empresas pequenas, de conhecidos, de amigos, mas que de alguma forma podem estar envolvidas na execução do projeto, né? Do que vocês já têm. Então, assim, mapeiem todo esse público, onde estão esses segmentos, se eles já estão em rede social, se eles não estão. Se eles estão ali no dia a dia, olhando o projeto, vendo o projeto, se vocês precisam chamá-los para conhecer o projeto mais de perto, se vocês vão até eles. Então, mapear os momentos de ponto de contato que vocês possuem. E, por final, pode passar, Roberta. Os dados, até para complementar aqui, né? Então, assim, quanto mais, né, de informações vocês têm ali detalhadas e vocês sabem o que vocês querem comunicar, para quem comunicar, vocês vão ter com certeza um resultado melhor, né? Que era aquele balão que apareceu. Então, para o próximo momento, né? Já deixei mapeado isso com vocês, dados importantes que a gente vai precisar para começar toda a nossa capacitação e mentoria focada no marketing. Primeiro, os canais digitais. Caso vocês já possuem, listem os perfis de redes sociais, quais são os outros canais que vocês possuem, se já tem um site, se tem um e-mail próprio, se tem um WhatsApp próprio. Caso não possuem, não tem problema, a gente vai acabar ajudando, né, auxiliando a criar esses canais. Materiais históricos, isso é principalmente, assim, é um ponto muito importante, o Rafa até comentou, levantar tudo que vocês possuem da organização, né, em relação às fotos e os vídeos da entidade, que mostrem os projetos que já foram executados, ou as coisas que vocês estão praticando no momento, porque é a partir desse material que a gente vai conseguir desdobrar para conteúdo de rede social, mostrar as apresentações e convencer principalmente o público, seja ele para participar enquanto beneficiário, ou seja, para o patrocinador. Então, organizem essas informações e, né, por final, a gente saber, né, vocês terem definidos ali
a equipe, né? Mapeiem as pessoas que estarão à frente do marketing. A gente sabe que a maioria de vocês não possui uma área disso ou uma estrutura focada nisso, mas decidam ali quem é a pessoa que vai ter ali a responsabilidade principal de mexer nas redes sociais, de pensar nas ações do marketing, de estar com a gente ali nas mentorias, porque é importante que uma pessoa tenha ali o trabalho dedicado. Obviamente, a gente entende que vocês vão sempre se dividir nas coisas, mas é bom ter uma pessoa que seja o norte ali da organização do cronograma de posts, o norte para falar com o patrocinador, para fazer uma apresentação e até algo que pode ser legal é que, né, vocês para o futuro contem até com voluntários, né, com pessoas voluntárias para que possam ajudar, né, nessa área de marketing nas entidades. A gente sabe que sempre tem algum, às vezes, estudante ali de comunicação, alguém que está ali na faculdade, que precisa praticar, né, muito as suas atividades do que você aprende para depois, no futuro, conseguir um emprego. E a gente vê que as entidades, né, entidades em geral, independente se é ali do terceiro setor ou focado no esporte, elas podem muito, né, oferecer esse serviço de voluntariado para que as pessoas agreguem, né, se desenvolvam e auxiliem vocês. Então, eu recomendo muito, né, que a gente depois, né, pense até em, talvez, caso não se tenha equipe, em voluntários para auxiliarem no dia a dia de rede social, principalmente. Então, é isso, é um pouco do que a gente vai aprofundar, né, em breve, daqui a um tempo, no case do marketing, a parte do marketing. Espero que vocês tenham total aproveitamento, tirem dúvidas, acompanhem lá as redes sociais do Case, principalmente, né, no Instituto Imaginação. A gente veio postando muito o dia a dia ali do processo seletivo, as etapas, e durante todo o ano, né, mostrar um pouco sobre as mentorias, sobre conteúdos relevantes, como a Karine falou, a aba do blog, do site, né? Então também aproveitem o Instituto Imaginação para vocês irem olhando coisas que vocês podem ir reproduzindo no futuro para a entidade de vocês. E é isso, muito obrigado. Roberta, com você de volta. Oi, Pedro, obrigada aí. Sempre o marketing é muito interessante ouvir, muito importante. Então, a gente vai se aprofundar aí dessas palavras e dessa temática que você falou no decorrer do projeto. Agora a gente vai para um momento, gente, que vou botar todo mundo aqui. é, Vou até botar a apresentação, que vai ser um momento de direcionamento para as salas, tá? Eu queria até, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas para os patrocinadores, não sei se a B3 está aqui, se a Vale está, o Ministério acho que já saiu. Se vocês sintam-se à vontade, se vocês quiserem não estar mais no workshop, ou podem ficar também à vontade participando. Nesse momento, a gente criou algumas salas, e essas salas já estão com os mentores específicos de cada instituição, de cada entidade, e vocês vão automaticamente se direcionar para essas salas. E aí vocês vão ter um momento aí com os mentores para alguns alinhamentos, e depois vocês voltam para o geral para a gente fechar aqui o workshop, tá? Deixa eu tirar aqui o slide para todo mundo se ver um pouquinho. E aí, gente, a gente teve alguns problemas técnicos com relação a pessoas que entraram com bloqueio de direcionamento de sala, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente clicar o botãozinho aqui para direcionar para as salas, eu acredito que algumas pessoas vão ficar aqui comigo. E aí eu preciso só identificar de onde que você é, qual instituição, e a gente tenta direcionar vocês aqui no manual para as salas. Ou vocês desabilitam aí essa questão, tá? Então a gente fica conversando aqui, eu vou ficar na sala principal, e aí os mentores vão estar agora direcionando as salas para automaticamente, em 10 segundos, vocês irem para essa sala. Quem ficar aqui, a gente vai conversando e tenta direcionar para o mentor correspondente, tá? Rafa, pode prosseguir aí, por favor. Estou liberando aqui os microfones. Deixa eu ver aqui. Acho que as pessoas estão sendo direcionadas. Então, tá saindo aqui aos poucos, 31. Tá. Vamos. A Karine foi também, eu acho. Tá atualizando.
Atualização. Acho que os mentores foram, né? Eu vou entrar na sala aqui também, Roberto. Então, o pessoal que ficou aqui comigo aqui que não conseguiu ir, é isso? Isso. A Duca, por exemplo, a Duca, eu atendo a Duca, só que parece que tá com bloqueio, eu não tô conseguindo colocar ela dentro da sala. Depois a gente conversa, Duca. Eu não sei se ela Ela, consegue desbloquear no seu controle aí em cima, na barra de cima. eu já tentei. Foi igual aconteceu com outras pessoas também. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Sem agora ela vir. Oi, gente, minha ligação caiu. Tá bloqueado. Minha Depois a ligação gente conversa, Duca. A Roberta vai conseguir te dar o suporte. Priscila, você voltou? Peraí. Jusilene, voltei aqui, Roberta. Tem que redirecionar a sala de Annelise. Não sei qual é Tá, a pronúncia correta. só um minutinho. Tá, obrigada. Acho que você tá lá na sala, Jusilene. Ah, ela foi. Eu também não consegui ir para a sala também ainda não. Sou a Grace. Grace, você sabe o seu mentor? Sim, Marilu. Marilu. Eu também, Ângela, também não consegui, não. Minha mentora é Lívia. Roberta, eu também não consegui. Minha mentora é Marilu também. Tá. Eu vou pedir para vocês irem na barra. Deixa eu compartilhar aqui, para vocês tentarem ativar esse compartilhamento aí de vocês. Porque é alguma configuração, é a configuração do Teams de vocês, entendeu? Roberta, tá me ouvindo? Tô. Tá, não fui direcionada para a sala. Não está aparecendo para mim a opção da sala. Eita, gente. Eu também não fui aí, eu não sei, a barra de cima, eu já cliquei um monte de botão aqui, mas eu não vejo essa função de liberar. Eu não sei onde é que está isso. Tá, só um minutinho, gente. Tem o maisinho. Pode falar aí? Tá bem. A gente também não saiu do lugar, não. São sobre a reunião, será que é aqui? Gente, esses controles aqui. Eu também continuo aqui com você. Só que eu não sei quem é minha mentora. Meu nome é Cristina, de Patinga. Cristina, qual é o nome da sua instituição? Associação ADVIPA, É a Lívia. Deficiente Virtual. Acessibilidade. Roberta, eu também continuo aqui com você. A Lívia é a mentora, Cristina. Aí como que eu faço para entrar? Eu não consegui também, não. A Roberta vai nos direcionar. Eu tô vendo porque... Roberta, Oi. eu sou a Leni, eu também sou da DEVIP, eu continuo aqui com você, tá? Tá. Eu ainda não fui direcionada. Então, tá, com Tem 28 só pessoas Leni ainda e aqui. Cristina, da DEVIPA. Fala, pessoal. Olá, Deixa sou eu mais a tentar. Cristina, ela do pedal, e continuo com você também, Roberto. Deixa eu tentar ajudar aqui a Roberta. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar como que faz para entrar na sala, caso vocês consigam, tá? Tá bom. Ok. Ó, vocês estão vendo a minha tela aqui? A Roberta em destaque? Sim. Aqui na parte de cima, onde tem chat, pessoas, levantar a mão, reagir, tem esses ícones todos. Tem aqui um ícone chamado salas. Sala para sessão de grupo. Vê se tá aparecendo no de vocês. Para mim, Esse aqui, não. ó. Não, no meu não tá.
Esse é o problema. Não está aparecendo Meu também. já. Meu não aparece Esse sala. quadradinho não está visível. Tem um quadradinho, só o quadrado, não sei nada nisso. Ah, vocês devem estar pelo Roberto, celular, Roberto né? está com outro link, Roberto. Oi? É sobre celular. Eles devem estar com outro link. Não, não é outro link não, João. É o formato de acesso que eles fizeram do Teams dele. Então, assim, alguns telefones de celular, e isso não tem habilitação, não habilitou. E aí tem Sério? que ir nas configurações bom, de qualquer forma, se a gente não conseguir que vocês estejam na sala dos mentores, eu vou falar aqui como um todo, mais ou menos, o que vocês estariam lá na sala. A própria Priscila, o Ô, Pedro, Roberta, tenta será que, validar. será que não consegue me colocar com os meus na minha sala? Tá. Deixa eu ver aqui se eu te acho. Ah, peraí. Tem um monte não atribuído. Eu tô no celular aqui. Quando eu clico aqui no bonequinho, eu consigo adicionar uma sala, mas não aparece nenhuma sala aberta. A mesma coisa sou eu, Ângela, de João Molebage. Não consigo direcionar E aí o através que do celular. acontece? Quando eu coloco aqui para atribuir vocês na sala, vocês estão como essa pessoa não pode acessar sala nenhuma, está bloqueada. Então é alguma configuração de vocês. Eu vou só Será que se tentar a mais um gente sair e pouquinho. entrar logado? Eu vou sair, vou tentar logar aqui, Isso, pode ser. trocar de e-mail, ver fiz o que isso, eu não faço adianta. aqui. Pode falar. Nós vamos fazer o mesmo também, sair e trocar de e-mail. Beleza. Caetano, Tentem aí que a gente tenta ver se puxa. Por favor, gente, vamos tentar mais uma vez, senão eu vou dar início aqui à fala conforme os mentores estão falando lá nas salas, tá? Não tem problema não. Tá. Ô, Roberta, daí teria como a gente trazer as minhas entidades para cá, para essa sala? Sim. Eu não sei se a Lívia já está na sala, que eu acho que a Consola continua na sua sala, Roberta. Aí as colegas, a Cristina e a Peri, estão aqui também com a Roberta? Sim. Eu fechei a Priscila, eu fechei a sala da Priscila para o pessoal voltar. Não falado que é no máximo 60 mil. Olá. Olá. Ô, Bianca. Oi. Eu tava com fome, pô. O que está acontecendo? As pessoas que não têm conta TIM registrada não tem como entrar em sala. Quem está entrando diretamente pelo link. Eu registrei a minha conta já há dias. Eu acredito que as colegas também. Eu também fiz. Bom, gente, mas vamos lá. Priscila, acho que a sua sala voltou, não voltou, não? Sim, estamos aqui. Flávio, Augusto, Marilene, Rose, Gabriela da Ecos, William de Três Marias. Isso. Nós estávamos em sala, voltamos agora. Porque a Priscila não conseguiu ir. Então eu puxei vocês de volta, tá? A minha mentora é a Lívia, eu não consegui ir para a sala dela. Exatamente, mas é porque as pessoas que estão aqui, 35 pessoas, metade praticamente do grupo, que está aqui não conseguiu ir para as salas por alguma configuração do Teams de vocês, ou pelo celular que não tem uma configuração que vai ter a sala, ou algum tipo de login que vocês fizeram, mas não tem problema não. Depois a gente pede para os mentores individualmente estarem falando com vocês, como vai acontecer daqui para frente. Esse momento na sala é um alinhamento de entendimento, de disponibilidade de vocês, para vocês estarem realmente nessa questão de horários fixos. Então, os mentores vão estar alinhando com vocês
toda a parte fixa de horários para estar botando os links recorrentes para vocês estarem aí se organizando melhor no dia a dia para aprimorar aí e não ter faltas, porque é muito importante não pular semanas, porque o fluxo, principalmente do início do projeto, do case, ele precisa ser seguido à risca para a gente não ter falhas de procedimento nesse início, tá? Ele é mais puxado, vão ser 2 encontros semanais de 1 hora, com horários fixos, e aí vocês precisam se organizar. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa, é importante ter um ponto focal de uma pessoa, sim, mas se naquele momento você não tiver disponibilidade, você pode direcionar uma outra pessoa para estar no seu lugar, ou mais de uma pessoa estar participando sem problema, para o fluxo do nosso cronograma seguir e não ficar falhado, né? Não ter falha. Uhum. E a gente também. Oi, fala, Priscila, um pouquinho. Não, é só para contextualizar também em relação ao ambiente, né? A gente pede também esse cuidado com o ambiente, a questão do som externo, né? Se atentar à questão da câmera, do microfone, durante o processo ali de reunião, dos encontros, das atividades. Então, se possível, utilizar o notebook e o computador, né? Para que a gente não tenha esses problemas técnicos, que às vezes também é por uma configuração do próprio celular. Então, se atentar a essas questões. Nós pedimos também que entre 5 minutinhos antes das reuniões agendadas. Então, sempre se atentar a esses pontos, esses cuidados, né, com o material, com o equipamento, com o ambiente como um todo. Mas pode falar, Roberto. Não, é exatamente isso. A internet tem que estar boa. A gente sabe que às vezes um dia não vai estar tão bom, outro dia vai estar melhor, mas sempre tentar prezar de estar ali. Eu tenho daqui a 10 minutos uma reunião, então eu vou ali sentar no espaço que vai estar em silêncio, que eu vou ter uma internet legal, que eu vou estar próximo do meu computador para estar conseguindo ver, porque a gente faz muito compartilhamento de tela, então no telefone fica mais difícil de visualizar. É lógico que, gente, o programa é bem extenso, então pode ter momentos que vocês vão ter que estar num lugar e não estar com o computador e vai estar com o celular e está tudo bem. A gente só fica dando esses pontos e essas dicas para melhorar e aprimorar o entendimento de vocês no dia a dia, tá? Alguém levantou a mão, acho que foi o Rafael. Rafael, pode falar, por favor, a dúvida. Ei, tudo bem? Bom dia. Pode falar de qual instituição você fala, que aí eu também vou. Oi? Sou do Instituto Águias e eu fui direcionado para a sala, só que eu fiquei em espera. Sim, então, Você qual de qual sala? organização? Do Instituto Águias. Águias. Quem é o seu mentor? Mariana. Marina Bertoni, isso. Isso. Então, é porque você, não sei o que aconteceu, que você deve ter alguma configuração também que não entrou na sala. E aí, todo mundo que está aqui nessa sala aqui geral, mais ou menos umas 30 pessoas, são pessoas que tiveram dificuldade de configuração do Teams. E aí, por isso que a Marina também, a Priscila também como mentora, teve um bugzinho no sistema dela que ela não foi. Então, ela voltou com as entidades dela e eu, como líder aqui dos mentores, eu estou passando as informações que você estaria recebendo lá junto com a Marina. Não tem problema nenhum. Depois, vocês que não foram, os mentores vão estar ligando ainda hoje para estarem conversando melhor com vocês, até para estar alinhando, porque já semana que vem começamos com os horários de mentoria, tá? Então, vocês não estão perdendo nada, não. A conversa é só uma aproximação com o mentor, que, não sendo possível nesse momento, ele vai acontecer de qualquer forma num segundo momento aí, ainda no dia de hoje, que eles vão estar entrando em contato com vocês, tá? E aí a gente estava aqui passando, Rafael, exatamente como que é o dia a dia. Lembrando que nesse primeiro momento, a gente vai estar aplicando o diagnóstico nas próximas semanas
e, ao mesmo tempo, conversando sobre a primeira visita em loco, que ela acontece logo aí nos próximos meses, porque a ideia é a gente, os mentores se aproximarem e conhecerem a localidade de vocês, a instituição de vocês, a sede de vocês, para se apropriar melhor de situações, de como que vocês estão, para ter uma proximidade também presencial, que é muito legal, que é muito importante. Então, esse mês vai ser um mês de aplicação do diagnóstico para entender vocês e alinhamento da viagem que vai acontecer ali em abril. Né? Então, vocês já vão pensando aí para depois conversar e alinhar todos esses tópicos. William, pode falar. Bom dia. Errei. Bom Se dia, pessoal. apresente falando de onde você é e qual instituição, por favor. Tá, meu nome é William, eu sou de Três Marias, Minas Gerais, e nossa associação é a AREP. Resumo, ela é uma associação regional de esportes de propulsão humana, tá? E esportiva, né? A gente mexe com canoagem aqui, atualmente. E a pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta, era que eu entrei numa sala, sabe? Nós ficamos conversando umas 6 ou 7 pessoas lá. E o meu celular tá ok ou eu tenho que mudar alguma configuração? Se eu fui já encaminhado para a sala? Essa é a dúvida. Mas Você aí falou que você voltou, por que você William, voltou? O William, ele era da minha. Eu sou sua mentora, William. Aí nós tivemos um probleminha aqui por conta desse direcionamento de sala. Então, a gente está passando essas informações agora para todo mundo aqui no coletivo, mas eu sou sua mentora. Tá, nós já falamos. Para falar a dúvida, se eu entrei na sala, o meu tá ok. Então, posso continuar aqui do jeito que está no durante a mentoria, William, não vai ter mais a questão de sala, mas é até importante depois você entender, caso você precise fazer isso para uma outra questão, tá? Sim. Saulo levantou a mão aqui. Não, primeiro, acho que foi a Marilene. Roberta. Oi. Então, eu sou Júlio Fernando, eu sou da Liga Desportiva de Rio Claro, Liga Rio Clarense de Desportes. Não consegui ir para a sala, minha mentora é a Marilu. Eu estou falando do celular, de repente foi por isso que eu não consegui estar presente lá na sala com ela. Beleza, ela vai entrar em contato com você hoje para vocês se aproximarem e alinharem como é que vai ser a semana que vem, as datas e tal, a disponibilidade de vocês. Seja bem-vindo, gente. Desculpa essa confusão, realmente a gente vai ter que detectar um passo a passo aí para nos próximos não acontecer isso. Marilene? É Marilene? Isso. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Em relação aos horários, vai continuar esse horário 10 horas ou vamos combinar Marilene, juntamente com Priscila? você fala de qual instituição, qual entidade? Esqueci de me apresentar. Eu sou de Juatuba, Minas Gerais, sou do Centro Social de Francelinos, que é o nome de fantasia, porque o nome é muito grande. Centro Social dos Bairros Unidos do Distrito de Francelinos. Tá? Com É a foco na Priscila, né, educação, Priscila? cultura e esporte. Já conversei bastante com a Priscila, né? Então, ela mesma vai entrar em contato com você, né, Priscila? Porque aí não é esse horário. O workshop, gente, é um horário específico para a gente conseguir consolidar todo mundo. A partir de agora, o horário vai ser direto com o mentor, e aí vocês vão alinhar um horário à parte, específico e particular com eles. Isso, aí no caso dos meus mentorados, eu vou entrar em contato com cada um para a gente alinhar essa questão dos horários e dias também da semana. Ok, obrigada. Imagina. Mas alguém tem alguma dúvida? Todo mundo que ficou aqui... Eu posso falar? Pode. Posso? Peraí. Pode falar. Quem é que está falando, por favor? Meu nome é Saulo, eu estou representando a Associação Sumo da Terra de Ouro Preto. Eu já queria aproveitar aqui para poder... Deu esse probleminha aí do celular, né? Desse negócio da sala, mas queria aproveitar que foi muito oportuno. Eu fiquei sabendo aí que o William, lá de Três Marias, trabalha com caiaque. E aqui a gente tem uma atividade com caiaque aqui no Rio das Velhas, aqui em Acuruí, que fica em Itabirito, que é uma atividade da associação.
né? Então, e eu tenho casa em Três Marias, gosto muito de pescar, né? Então a gente já pode fazer essa conexão aí de fortalecimento, né? Para ver equipamento junto, às vezes, se precisar, né? De trocar experiência, né? Como que a gente está vendendo cada experiência turística aqui, oferecendo também não só como esporte, mas também em forma de educação ambiental, né? Que é a gente consegue conscientizar as pessoas, né, os beneficiados aqui da associação, a preservar o Rio das Velhas e o meio ambiente. Então, vamos fazer essa conexão aí, William. Gostei demais aí de estar aqui. Tem uma pessoa aqui, desculpa, da Sociedade Atlântico. Tá sem um nome aqui, desculpa, pode falar? Não tô te ouvindo. Eu não sei se o som tá um pouquinho baixo. Não. Não estamos ouvindo. Sociedade Atlântico, o senhor está falando, mas eu não estou conseguindo escutar. Algum problema na configuração, porque o microfone está aberto. O senhor é de São Luís, né? E a sua mentora é a Annelise. A Annelise deve ter tido uma configuração do seu também. A Annelise vai estar entrando em contato com o senhor para estar alinhando aí tudo que foi falado na sala e que depois vai ser esclarecido diretamente com eles. Tá? Eu já vou pedir aqui para o pessoal estar voltando e a gente dá a continuidade. Mais alguém quer falar? O que eu vou sugerir para a Priscila, tá, Priscila? Os seus mentorados, depois você chama todo mundo num link e aí você conversa com eles depois do workshop. Acho que fica mais fácil. Perfeito. E aí cada mentor já falou com vocês que estão aqui, que estão no workshop, então já tem o contato de vocês, e aí vocês que não tiveram essa oportunidade de ir para a sala por problemas técnicos, a gente vai estar ainda hoje, assim que terminar, depois do almoço, entrando em contato com vocês para estar explicando mais em detalhe e alinhando aí os horários para a semana que vem, tá? Oi, eu estava na sala, mas eu caí. Você consegue me redirecionar para a sala da Marina Bertori? A gente já está voltando, eu vou tentar aqui, mas já está todo mundo meio que voltando. Enquanto o pessoal volta, eu só vou dar uma saída rapidinha, tá, Roberto? Tá. Pessoal, desculpa incomodar. Mas o rapaz que falou da canoagem aí, qual é o nome dele, por favor? É Saulo, William. Saulo? Não, tá bom, obrigado. Imagina. O pessoal tá voltando aí. Vou esperar todo mundo voltar, que a gente vai ter um vídeo de encerramento aqui, consolidado com as visitas em loco do ano passado, para vocês sentirem um pouquinho como é que foi. E aí a gente encerra.
Lívia, o nosso. O pessoal tá voltando aí. É, o Lívia, não deu nem para falar, nem voltei para tá voltando para a Não, só sala. vai lá, a gente empresta um kimono para você ver seu tamanho. Estamos com 55 pessoas. Será que voltou todo mundo? Acho que voltou. Voltamos. Voltou a gente. Tá, ótimo. Acabou o tempo na outra sala. Eu acho que tá voltando, hein? Estamos voltando. Gente, para quem eu estava conversando, não tem tava problema, a gente vai dar conversando continuidade na conversa durante o diagnóstico, tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso aí. Eu acho que o Antônio estava falando também, só que eu tinha avisado antes. Ó, do nada, daqui a pouco a gente vai voltar, hein? O Nelson me fez uma pergunta, eu estava respondendo, mas eu acho que é uma resposta que serve, acho que para todos aqui. Ele me perguntou sobre que tipo de material ele precisa estar preparado para o nosso próximo encontro. E aí eu estou frisando muito sobre a questão do equipamento que vai ser utilizado, de verificar o link sempre, a importância de verificar o link, áudio, a plataforma que a gente vai utilizar para os nossos encontros é o Teams, é essa aqui que a gente está utilizando. Então, é muito importante que um dia antes ou horas antes do nosso encontro seja feita essa verificação para que qualquer ajuste que tenha que ser feito, vocês já sinalizem para o mentor de vocês. Beleza, obrigada, Marilu. Pessoal, agora, se puderem, todo mundo aí, Rafa, colocar... A gente teve problemas técnicos, então por isso eu puxei todo mundo de volta, que eu acho que a Priscila ficou aqui, algumas pessoas de todos os mentores ficaram por aqui por configurações do telefone, principalmente quem está pelo celular. Então eu expliquei para eles que depois do almoço, todos os mentores vão estar entrando em contato com aquelas instituições que não foram para as salas, para estar dando um contato mais humano aí com todo mundo, por vídeo, para todo mundo estar conversando, e aí começarem o alinhamento dos horários para a semana que vem. Tá bom, gente? Por favor, eu ia pedir para a gente colocar todo mundo no mudo, porque eu vou fazer um vídeo agora, onde a gente vai estar mostrando um pouquinho da nossa visita do ano passado. Tá? Atualizando aqui, Roberto, o microfone. Tá bom. Vou compartilhar aqui. E vou dar um play aqui para vocês. Você poderia deixar uma mensagem para as entidades que vão se inscrever agora no Case 2026? Sim. A minha mensagem é a de que você aproveite tudo, todos os momentos. A mentoria de forma geral, as visitas, aproveite os espaços digitais que tem os workshops, tudo que a Case oferece é com muita fundamentação, é com muito compromisso, com muito carinho, tem um respeito pelo seu sonho, pelo que você está construindo e usa tudo que você tem para melhorar a sua entidade e os seus processos. É uma grande oportunidade para as instituições e se você tiver essa oportunidade, abrace, traga para si. Então, assim, o Case com os treinamentos me ajudou demais nesse ponto. De eu enxergar, de eu ter aquele... Não, eu preciso me organizar para me ter uma entidade organizada. Então, ali dentro da secretaria, a gente precisa ter essa visão. Um ambiente organizado, coisas fáceis e ágeis também, né? Então, isso traz um grande... Peraí, gente. impacto, um grande alívio, tanto faz para a gente quanto para a entidade. Então, o Case trouxe esse impacto gigantesco para mim.
Gente, então a gente finaliza aqui o nosso primeiro workshop de abertura, agradecendo muito a participação de vocês, com essa frase aí, para a gente pensar e refletir aí essa longa caminhada que está para começar, de parceria aí, de convivência dos mentores com vocês, do relacionamento com o Case. Então, lembrando que o impacto do trabalho transforma vidas. Então, o seu trabalho, qualquer que você esteja fazendo aí dentro da sua instituição, durante o case, fora do case, você vai estar transformando vidas, né? E aí, por detrás de cada documento organizado, que a gente vai estar aqui, cada meta definida, né, junto no case, cada plano executado, existe uma comunidade inteira sendo transformada. E aí, transformada pelo esporte, transformada por todas as ações internas que vocês fazem. Então, nós aqui do Case, a gente acredita no potencial de cada entidade que está aqui, entrou no Case 26 e que vocês têm o total poder de mudar as realidades de vocês hoje para melhor. Então, eu quero agradecer aí o tempo de vocês, essas 2 horas. Espero que vocês tenham gostado, entendido, participado aí. A nossa mensagem tenha sido passada de forma positiva para vocês. E aí a gente vai seguir os próximos passos com mais workshops, tem muita coisa legal por vir aí. Marina, mentora. Oi. Isso, Roberta, eu entrei aqui porque a gente está eu estou acompanhando o chat aqui, tentando responder o pessoal. E aí sim. a gente tem pedidos para que a gente possa colocar todo mundo aqui na tela principal e tirar um print, tirar uma foto da tela aqui para compartilhar depois com o E já pessoal. postar nas redes sociais, Isso, marcar claro, lá já o marquem. Instituto Isso. Imaginação, já fala lá, estamos participando do case. A gente galera vai aí que repostar. quiser botar a câmera para aparecer e tal, agora é a hora da gente fazer esse print aí. Roberta, tem como você parar de compartilhar, por favor? Porque aí todo Com mundo certeza, vem gente. pro. Eu tô aqui que nem uma Consegue pra ver. lá e para cá. Aí. Vamos Acho lá, que- vamos contar aí até 1, 2, 3 e já, que aí faz o print. Que aí quem quiser também faz aí junto. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Todo mundo 1, sorrindo. 2, 3 3 e já! Aí. Foi. Valeu, Bom. gente. Ótimo dia para vocês. A gente vai se falando aí ao longo das semanas, tá bom? Um abraço Muito obrigada, grande. Gente, muito gente. obrigada. Tchau, Um abraço para tchau. todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, Bom dia. gente. É, Beijinhos. obrigada. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom Tchau, dia. gente. Pessoal, bom Obrigada. dia. Obrigada. Tchauzinho. Bom dia. Gostamos Falou. muito. Tchau. Tchau, tchau.